Nos destaques do Panorama CBN de hoje, governador Tarcísio de Freitas consegue autorização de empresário local para desapropriar terreno e construir casas populares para vítimas da tragédia no litoral. No marco de um ano da invasão russa à Ucrânia, países do G7 reforçam sanções contra a Rússia e reiteram condenação à invasão. Após queda em janeiro, o desmatamento na Amazônia bate recorde em fevereiro, antes mesmo do fim do mês. E prévia da inflação sobe 0,76% em fevereiro, com alta de 0,21% na comparação com janeiro. Panorama CBN. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à edição da noite do Panorama CBN desta sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2023. Eu sou Bárbara Falcão e vou te contar em menos de meia hora as principais notícias de hoje. Vamos juntos? Começo te atualizando sobre a situação da tragédia em São Paulo. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, disse que já começaram as retiradas à força de moradores que não querem deixar as áreas de risco em locais afetados pela chuva no litoral norte. Existe uma liminar concedida pela Justiça que garante a retirada compulsória desses moradores. Nós já falamos sobre isso aqui no Panorama, mas ainda não há um número exato de pessoas que foram retiradas à força da própria casa. Nossa reportagem conversou com o ambulante Lício Mota da Silva, que mora na Vila Saí há 29 anos, exatamente ao lado da área onde várias casas foram destruídas. Ele, a esposa, os 2 filhos e os 2 cachorros conseguiram se salvar. Ficaram mais de 24 horas dentro da casa cheia de lama durante o temporal. Na segunda, eles foram para a casa de parentes, mas o Lício ficava voltando para a casa dele para pegar alguns pertences, para começar a fazer a limpeza, e agora ele foi proibido de entrar em casa e ficou revoltado com os policiais. Se chover eu não posso ficar e eu não estou dormindo lá. Eu falei, não, sim, até aí tudo bem. Mas eu estou lá, fico na frente do meu portão, limpo algumas coisas. Porém, hoje, esse para mim é um abuso de autoridade. Não vejo mandato nenhum em mão, eu vejo em boca. A alegação questão de segurança. Agora, do que a segurança? Ia me dar até voz de prisão, com 4 policiais. É um sonho, é uma luta de uma vida inteira. Você está entendendo? Não é uma coisa que chegou agora, é de uma vida inteira. E é muitos anos de trabalho, de sofrimento. A gente sabe que é uma situação muito difícil, né? Como ele disse, é fruto do trabalho de uma vida inteira. Mas apesar da resistência, né, muitas pessoas resistem, apesar disso subiu o número de desabrigados e desalojados, muito por causa do convencimento dessas pessoas. São 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados, o total aí de 4.066 pessoas que estão fora de casa. O capitão André Elias, do Corpo de Bombeiros, pediu para que as pessoas não voltem para casa, até para não atrapalhar o trabalho das equipes de busca. Não, eu não vejo nem condição e também não vejo segurança, né? Uma vez que nós temos ainda probabilidade de chuva, são áreas afetadas, são áreas de risco. Então, é difícil numa situação normal você já tirar as pessoas dessas localidades, né? Agora imagina nessa situação em que se encontra especificamente lá a praia da Barra do Saí. Então, nesse momento, não tem condição nenhuma de ninguém retornar às suas residências. Com relação à moradia para essas pessoas, o governador Tarcísio de Freitas disse hoje ao Jornal da CBN que ia publicar uma declaração de utilidade pública para desapropriar áreas que serão destinadas à construção de moradias populares em São Sebastião. Ele também disse que ia aproveitar esse momento de sensibilização da sociedade para auxiliar na prospecção de novos terrenos, já que muitas associações de moradores são contrárias à instalação de habitações sociais nas proximidades de condomínios de luxo. Interessante que está todo mundo muito sensível com o que aconteceu e a gente tem que aproveitar este momento para deixar claro que no zoneamento das cidades a gente vai ter áreas destinadas à habitação de interesse social. Essas áreas a gente tem que a gente tem que realmente utilizar aquilo que é plano, aquilo que está fora de área de risco. A gente não pode mais espremer o pobre para as encostas, para as escarpas dos morros, porque senão a gente vai ter mais do mesmo e repetição desses acidentes. Tarcísio de Freitas disse ainda que vai trabalhar na capacitação das prefeituras da região em relação ao planejamento urbano, sobretudo para conter a expansão de áreas de risco.
A gente tem um guia que já está produzido pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, que trata dos municípios resilientes. A gente vai ter que tornar esse guia vivo, né? Nós temos também um material que é produzido pela Defesa Civil Estadual, que fala das áreas de risco, dos procedimentos e dos mapeamentos, e isso vai ter que se tornar vivo. E nós vamos ter que usar tecnologia, ou seja, monitoramento de imagens de satélite, comparação de imagens, para ter uma atuação imediata. O governador confirmou ainda que vai desapropriar 3 terrenos em São Sebastião para a construção de moradias populares. Ele confirmou hoje à tarde que conseguiu a autorização de um empresário local para desapropriar um terreno e construir essas casas para as vítimas no litoral norte de São Paulo. Ele recebeu essa notícia agora há pouco, enquanto visitava um morro na Vila Saí, que foi o local mais afetado, e ele já havia informado, que vai desapropriar 3 terrenos em São Sebastião, nos bairros de Maresias, Vila Saí e Topolândia. Segundo o governador, o estado vai declarar utilidade pública com indenização, mas ter a autorização do dono acaba facilitando muito e acelerando o início dos trabalhos. Atualizando o número de mortos, são até agora 54 mortos, 53 em São Sebastião, 47 já foram identificados, 16 homens, 16 mulheres e 15 crianças. Amanhã, o vice-presidente Geraldo Alckmin chega a São Sebastião. Ele disse que tem uma reunião marcada com o prefeito da cidade, Felipe Augusto, com focos específicos. Vou amanhã, marquei com o prefeito para a gente fazer uma reunião de trabalho para verificar a sequência de tudo isso. O mais urgente é o resgate das pessoas e a reconstrução, que é importante do município de São Sebastião, especialmente a questão da moradia. Uma outra novidade sobre esse tema é que cidades do litoral e o governo federal avaliam a criação de um grupo de monitoramento da costa para evitar ocupações irregulares. A medida foi uma das ideias discutidas hoje em uma reunião que teve participação de prefeitos de 12 cidades da Baixada Santista e Vale do Ribeira e também dos ministros Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, e Márcio França, de Portos e Aeroportos. França, inclusive, falou sobre o assunto. Nós sugerimos, por exemplo, a possibilidade de fazermos um comando da região metropolitana com guardas municipais deslocados para esse comando metropolitano e que, eventualmente, a Defesa Civil possa fornecer aeronave para que eles sobrevoem constantemente as áreas para evitar novas ocupações em lugares indevidos. Essa reunião foi no Porto de Santos e as autoridades concordaram que a tragédia de São Sebastião é um resultado das mudanças climáticas e que poderá se repetir na região, principalmente por conta da geografia, que faz com que essa região fique suscetível aos desastres naturais. Hoje também o coordenador científico do Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da USP, Eduardo Mário Mediondo, afirmou ao CBN São Paulo que as autoridades brasileiras têm um longo caminho a percorrer, sobretudo pela falta de prioridade de políticas públicas para a população de baixa renda. E só aproveitando esse gancho, da entrevista que nós fizemos na CBN, tem também hoje uma reportagem no jornal Folha de São Paulo mostrando um pouco dessa desigualdade. Essa reportagem mostra que o metro quadrado na praia custa quase 12 vezes o da área da tragédia no Saí. A distância entre um ponto e outro é de 700 metros, ou seja, muito pertinho. De um lado da rodovia Rio Santos, mar ao fundo, não é difícil achar lotes à venda por mais de 1 milhão e uma oferta variada de casas luxuosas com preços acima de 5 milhões. Do outro lado, a menos de 1 quilômetro de distância, famílias moram em condições precárias, muitas vezes à espera de regulamentação fundiária ou em áreas de risco, como nós vimos aí nessa tragédia. Fica então a recomendação, para a leitura dessa reportagem do jornal Folha de São Paulo. Do Brasil, nós vamos direto à Rússia ou à Ucrânia, para falar sobre esse dia em que a invasão russa à Ucrânia completa 1 ano, e nós vamos saber agora como foram as movimentações internacionais. Os líderes do G7, o grupo dos países democráticos mais industrializados do mundo, se reuniram hoje por teleconferência com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para reiterar o apoio deles e a condenação à invasão russa.
Na reunião, eles concordaram em estender as sanções à Rússia, como os Estados Unidos haviam previsto. Também confirmaram a criação de um mecanismo para fortalecer o cumprimento e a aplicação das sanções. Após a conversa, eles emitiram um comunicado que, entre outras coisas, diz o seguinte, abre aspas, os hediondos ataques da Rússia nos últimos 365 dias expuseram a crueldade da agressão em curso. Condenamos a guerra ilegal, injustificável e não provocada da Rússia, seu desprezo pela Carta das Nações Unidas e sua indiferença às repercussões que sua guerra está tendo sobre as pessoas ao redor do mundo. Saudamos o heroísmo do povo ucraniano em sua corajosa resistência. Fecha aspas. De acordo com o comunicado, que foi divulgado logo após a reunião, os países se comprometeram a adotar novas medidas para impedir que a Rússia tenha acesso a insumos que apoiem seus setores militar e manufatureiro, incluindo, entre outros, máquinas industriais, ferramentas, equipamentos de construção e outras tecnologias que a Rússia está explorando para reconstruir sua máquina de guerra. Eles também concordaram com novas sanções ao setor financeiro e implementaram tarifas e outras medidas que penalizam os produtos russos, como metais, petróleo, gás natural, limitando então as receitas do país. E aí o G7 acrescentou um ponto que Washington não havia previsto. Segundo eles, diante da receita significativa que a Rússia obtém com as exportações de diamantes, haverá um trabalho coletivo para adotar novas medidas sobre os diamantes russos, tanto os brutos quanto os polidos. E quem se pronunciou hoje sobre o assunto foi o encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoly Tkach. Ele disse que o país não aceitará a paz a qualquer custo. Nesta sexta, dia em que a invasão completou 1 ano, como nós te lembramos, Tkach disse que a Ucrânia não vai concordar com nada que mantenha seus territórios ocupados ou coloque seu povo à mercê da vontade do país agressor. Em conversa com a imprensa, o representante também afirmou que o país está aberto e incentiva a participação de todos no Clube da Paz. A proposta foi apresentada pelo presidente Lula para tentar encontrar uma solução diplomática para o conflito. Em primeiro lugar, o presidente Zelensky ofereceu o plano a Fórmula da Paz de 10 pontos, que é muito abrangente e que prevê a resolução de todas as questões importantes necessárias para terminar a guerra. Estamos abertos para a participação de todos os países. E incentivamos todos os países a participar desse esforço, dessa Fórmula da Paz. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez uma coletiva de imprensa de mais de 2h30, na qual fez um balanço da guerra russa na Ucrânia até agora. Ele disse várias coisas, claro, a gente não vai trazer tudo aqui, mas ele disse que teme que dentro de 1 ano a situação seja a mesma de agora e também garantiu que se a Ucrânia não receber armas e munições suficientes, vai perder muito mais pessoas. Uma outra novidade desta sexta-feira, além desse marco de 1 ano, é que a China pediu um cessar-fogo e pediu o início das negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores da China publicou um documento no qual expressa a posição de Pequim sobre uma solução política para a crise ucraniana e afirma que não há vencedores em uma guerra e que a única saída é o diálogo. Apesar desse pedido, os aliados ocidentais da Ucrânia consideraram que é algo muito distante e também não viram essa proposta com bons olhos. Eles acham que o plano de Pequim está inclinado para uma posição pró-Rússia. De volta ao Brasil, eu te conto que a Justiça brasileira determinou a convocação do jogador Robinho para dar andamento ao processo que pode levar o atleta para a cadeia. Ele foi condenado pela Justiça da Itália a 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo, o equivalente a crime de violência sexual no Brasil. Na decisão, a presidência do STJ, a ministra Maria Tereza Moura, pede que o jogador seja convocado para participar do processo de reconhecimento da sentença italiana. A magistrada também intimou a Procuradoria-Geral da República para encontrar o endereço válido do jogador para que ele possa ser notificado. Essa é a primeira fase do processo de homologação, que é a validação da condenação, para que Robinho possa cumprir aqui no Brasil a pena ao qual ele foi condenado na Itália.
No entanto, isso não significa que o jogador já poderá ser preso de imediato. Isso porque a Corte Especial do STJ ainda não se pronunciou sobre o caso. Então ainda cabe a contestação no Brasil por parte da defesa de Robinho. Depois que o jogador for intimado e se a defesa apresentar a contestação, o processo será distribuído a um relator integrante da Corte Especial. O governo italiano encaminhou o pedido de execução de pena em janeiro. Na última quarta, o ministro da Justiça, Flávio Dino, confirmou que a tramitação do processo já foi iniciada. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que mais de 1.500.000 beneficiários do Bolsa Família vão deixar o programa em março. Ele comentou que o governo comprovou que esses beneficiários não cumprem os requisitos para receber a transferência de renda. A decisão é resultado de um pente fino feito no Cadastro Único que identificou 5 milhões de pessoas com alta probabilidade de irregularidades cadastrais. Wellington Dias acredita que pelo menos 2,5 milhões de beneficiários vão deixar o Bolsa Família até o mês de maio. Em entrevista à Globo News, o ministro afirmou ainda que o programa de desligamento voluntário para beneficiários também está surtindo efeitos. E aqui sim, nós estamos já agora em março, vamos tirar, não tem ainda um número preciso, mas mais de 1.550.000 desses cerca de 5 milhões que a gente está focado, já 1.550.000, nós temos segurança de que não preenche o requisito, recebe de forma irregular. E aqui uma coisa boa, nós abrimos o aplicativo, não é, para que as pessoas pudessem comparecer voluntariamente e 2.265 até hoje pela manhã compareceram lá e foram lá, olha, vi aqui quais são os requisitos, eu não tenho direito, estou aqui pedindo para sair. Então, que é um gesto que eu acho que mais gente poderia, inclusive, copiar da honestidade. Por outro lado, o governo trabalha para incluir na transferência de renda as pessoas que têm direito e hoje estão fora do programa, por meio de uma busca ativa e da rede do Sistema Único de Assistência Social. Segundo o ministro, cerca de 700.000 pessoas já vão entrar no programa agora no mês de março. E agora uma pausa no noticiário para um recado importante do patrocinador deste podcast. Iniciativas sociais relacionadas ao esporte e à educação são capazes de mudar o mundo e transformar significativamente e verdadeiramente as histórias das pessoas. O Banco BV, um dos maiores bancos do Brasil, confia na força do esporte como motor para fazer a diferença e gerar valor para a sociedade. Para o banco, o esporte é um elemento de conquista, uma ferramenta de transformação, inclusão e superação, e que promove a paz, a tolerância e o respeito na sociedade. Em novembro, a plataforma de esportes do BV completou 4 anos. O banco começou em 2018 esta iniciativa, apoiando 6 projetos sociais de atletas e ex-atletas. Hoje já são 10. Conheça outras atuações do banco com impacto social acessando bv.com.br/sustentabilidade. Siga também nas redes sociais, @BancoBV. Panorama CBN. A prévia da inflação oficial do país, medida pelo IPCA 15, atingiu 0,76% em fevereiro. O resultado representa alta de 0,21 ponto percentual na comparação com janeiro. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, 8 registraram elevação no período comparado. O maior impacto no índice partiu do item educação. Na sequência, apareceram habitação e alimentação e bebidas. No acumulado de 12 meses, o IPCA 15 recuou de 5,87% para 5,63%. O rendimento per capita nas residências do Brasil foi de R$ 1.625 em 2022. O valor representa alta de 18% na comparação com o ano anterior. O menor montante, R$ 814, foi registrado no Maranhão e o maior, R$ 2.913, no Distrito Federal. Esse levantamento é do IBGE. E continuando aqui com os nossos índices econômicos, o Índice Nacional de Custo da Construção desacelerou entre janeiro e fevereiro. A taxa caiu de 0,32% para 0,21%. Apesar do recuo no período, apenas Belo Horizonte, entre as 7 capitais pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas, apresentou queda.
A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão de hoje com queda de 1,53% aos 105.951 pontos. O dólar comercial teve alta de 1,24%, fechando o dia a R$ 5,198. Já o euro comercial fechou o dia com alta de 0,81% aos R$ 5,485. A 4 dias do fim da desoneração dos impostos federais sobre os combustíveis, alguns postos já elevaram os preços nas bombas. Em alguns locais, a gasolina já está 30 centavos mais cara. Mas os postos negam que o aumento seja por causa da desoneração, que segue valendo até o final do mês. O presidente Lula precisa tomar uma decisão sobre o assunto antes disso, ou o preço nas bombas vai subir mais, 70 centavos na gasolina e 24 centavos no preço do etanol. Isso porque os combustíveis estão sendo vendidos sem a incidência dos impostos federais. Mas a medida provisória que garante a desoneração só vale até o dia 28 de fevereiro. Enquanto a ala política defende a prorrogação da medida para evitar um desgaste do governo, a equipe econômica quer o fim do benefício. E aí começa, inclusive, a ter um embate, entre as alas política e econômica do governo. Hoje, inclusive, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, subiu o tom no Twitter e defendeu a manutenção da desoneração de impostos, criticou a política de preços da Petrobras, enfim, o que mostra que o governo terá aí talvez um trabalho, um desgaste interno a respeito dessa medida. Hoje, o presidente Lula se reuniu com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, para tratar do assunto. O presidente discutiu com Prates eventuais alternativas para compensar o fim da desoneração. Mas aliados dizem que Lula só deve bater o martelo na próxima semana. Policiais federais do Grupo de Pronta Intervenção começaram a chegar à base federal do IBAMA, instalada na aldeia Palimiú, na terra indígena Yanomami, em Roraima, para reforçar a segurança. Após ataques de garimpeiros armados nesta quinta-feira, o efetivo de policiais federais e agentes da Força Nacional será dobrado. A expectativa é de que 30 homens reforcem a segurança na base da aldeia Palimiú. Atualmente, 30 já atuam no local montado nas proximidades do rio Urariquera, que é um dos principais acessos à terra indígena. O ministro da Justiça, Flávio Dino, reiterou que as agressões tiveram resposta imediata e que as ações vão ser ampliadas. Já a Polícia Federal informou que o efetivo envolvido na Operação Libertação já está mobilizado para deslocamento para a base e a tropa conta com o apoio de helicópteros das Forças Armadas. Para o coordenador da Operação de Fiscalização, Givanildo Lima, o ataque foi planejado, pois os garimpeiros teriam instalado equipamento na primeira embarcação para furar o bloqueio. A gente acredita que foi premeditado porque, como eles sabiam que tinha barreira e na barreira eles seriam abordados, eles premeditaram que, caso fosse abordada a tentativa de retirar o minério deles, eles iriam reagir. Então foi um ataque premeditado porque também eles vieram nas embarcações, pararam antes da barreira, devem ter se planejado e a gente acredita que eles tenham instalado um equipamento na primeira embarcação que possibilitou o rompimento do cabo de aço. Então, foi premeditado, sim. Lembrando que esse ataque foi ontem, a Bianca Santos falou dele aqui no Panorama CBN. Criminosos armados furaram o bloqueio montado no rio Urariquera e atiraram contra agentes do IBAMA que haviam abordado uma das embarcações. Os fiscais revidaram. No tiroteio, um dos garimpeiros ficou ferido. Ele foi detido pela Polícia Federal por atacar servidores públicos e está internado sob custódia no Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista. Os fiscais, de acordo com o Instituto, estão bem. E por falar em Amazônia, fevereiro nem terminou e os alertas de desmatamento na Amazônia Legal já bateram recorde para o mês. É o que revela um monitoramento do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. Até o último dia 17, foram desmatados 209 quilômetros quadrados. Mato Grosso, Pará e Amazonas foram os estados que registraram os índices mais altos. O número final de fevereiro será fechado na próxima sexta-feira. A Amazônia Legal, para quem não sabe, engloba uma área de 8 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão, e corresponde aí a 59% do território brasileiro. E vale lembrar que janeiro teve uma queda aí nesses alertas de desmatamento de 61%, mas os dados divulgados hoje mostram que a reversão do desmate não é uma tendência. Os alertas do INPE são realizados pelo DETER, o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real,
que produz sinais diários sobre a cobertura florestal na Amazônia Legal. O INPE não explicou o que pode ter ocasionado a forte alta após um janeiro de queda brusca, mas ao portal G1, o especialista em conservação da ONG WWF Brasil, Daniel Silva, disse que a redução na porcentagem do desmatamento no mês de janeiro pode ter sido ocasionada pela maior cobertura de nuvens na região no período, o que prejudica a precisão do sistema DETER. Alcançar o desmatamento zero no bioma é um dos compromissos da nova gestão do Ministério do Meio Ambiente sob o comando da ministra Marina Silva. Até julho de 2023, julho deste ano, agentes da Força Nacional vão atuar na região, por determinação do governo federal, para auxiliar no combate a incêndios, queimadas e em ações de repressão ao desmatamento. CBN Carnaval 2023. A gente volta a falar de carnaval, porque o carnaval no Brasil é uma coisa maravilhosa, né? Tem o pré-carnaval, tem o carnaval em si e agora tem o pós-carnaval, que também é muito intenso. Então as pessoas têm várias chances de aproveitar o carnaval. Mais de 35 blocos vão animar os foliões no Rio de Janeiro, em vários pontos da cidade. Entre os destaques estão o Bloco da Anitta e o Monobloco, todos no centro do Rio. Em São Paulo também tem programação extensa. Eu destaco aqui Baiana System e Daniela Mercury, mas tem opção para todos os gostos, muitos blocos espalhados pela cidade. Em Salvador também a folia continua, Belo Horizonte, enfim. A notícia da sexta-feira é essa: o carnaval não acabou, então você pode curtir o seu fim de semana pulando o carnaval, mas por favor, com juízo. Muito obrigada pela companhia. O Panorama volta na segunda-feira de manhã com a Bianca Santos e à noite comigo. A sonorização dessa edição foi do Daniel Mesquita. E lembrando que você pode mandar a sua mensagem no e-mail barbara.falcão@cbn.com.br ou ainda nas redes sociais, no Instagram no @bmfalcão, no Twitter no @bmfalcão_. Um grande abraço e um excelente fim de semana para você. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.